Bom, pessoal, nessa segunda parte da nossa aula relacionada ao sistema cardiovascular, nós vamos abordar principalmente a parte de avaliação física do nosso paciente. Então, só na nossa resenha, né, todos lembram que resenhas são as informações inerentes ao nosso paciente, nós já temos informações importantes que nos mostram que tipo de alteração cardíaca ou patologia cardíaca o nosso animal irá apresentar. A começar pela espécie. Nós sabemos que algumas patologias são mais comuns, por exemplo, aos felinos e mais raras nos cães e vice-versa. Podemos abordar e podemos ilustrar uma cardiomiopatia hipertrófica, onde o coração ele fica hipertrofiado. Isso é mais comumente de acontecer nos felinos, né? Já nos cães, nós temos outros tipos de patologias, no caso. Então, só a espécie já pode nos nortear, já nos dará um rumo do que está acontecendo com o nosso paciente. Quando nós falamos de raça, né, então aí no caso, ó, vou colocar duas raças diferentes, uma raça de grande porte e uma raça de pequeno porte, extremamente dócil, né? Então, na mesma espécie, diferentes raças, nós temos diferentes comportamentos de patologias cardiovasculares. Em animais de grande porte, como a gente viu, acabei de colocar no comecinho ali, é mais comum esses animais apresentarem o que nós chamamos de cardiomiopatia dilatada, onde o coração ele fica extremamente dilatado. Já em raças de pequeno porte, é comum eles apresentarem degenerações valvares, né, uma insuficiência valvar, que nós veremos adiante. E quando nós falamos, por exemplo, dos felinos, agora em diferentes espécies, né, falamos principalmente de cardiomiopatias hipertróficas. Não quer dizer que uma cardiomiopatia dilatada não pode acometer um felino e vice-versa? Pode, só que é extremamente mais raro de acontecer. Quando nós falamos de idade, lembramos que animais jovens com alterações cardíacas, provavelmente essas alterações sejam congênitas, e animais idosos, provavelmente essas alterações são adquiridas. Então, a gente já começa a ter uma linha de raciocínio com relação a isso. E quando nós falamos de origem, igual está escrito aqui embaixo, né, ó, origem, aqui está escrito Dirofilariae e leishmaniose, né? O que significa isso? Todo mundo lembra que a dirofilariose nada mais é do que um verme que se localiza no coração direito, né? E a leishmaniose, ela causa várias alterações, inclusive uma cardiomiopatia. Então, dirofilariose é comum ou acontece em animais que estão no litoral, ou seja, onde eu tenho o vetor que transmite isso. E a leishmaniose também ela acontece naquelas regiões onde são endêmicas para a leishmaniose. Então, só de saber a origem deste animal, você já começa a raciocinar as possíveis causas dos problemas cardíacos que esse animal vai apresentar. E relacionado a isso, qual que é o histórico clínico sugestivo de uma cardiomiopatia, né, de algum problema cardíaco? Esses são os principais, ó, cansaço, dispneia, pode ter tosse ou não. Então, cansaço, dificuldade respiratória, tosse e isso que nós chamamos de emagrecimento. Então, esse emagrecimento chegando até a ser uma caquexia e logo à frente ou nas próximas aulas nós iremos explicar por que o animal ele fica caquético quando ele tem algum problema lá no sistema cardiovascular. Mas lembrem-se disso: cansaço, dispneia, tosse, emagrecimento, chegando a ser uma caquexia e acúmulo de líquidos, né? As efusões ou os edemas são sinais extremamente sugestivos de que o animal possa ter algum problema cardíaco. Lembrando que esses sinais, eles são sinais crônicos, não são sinais agudos, ou seja, não é que o animal estava bem ontem e hoje começou a tossir que ele tem um problema cardíaco. Não, ele já vem apresentando tosses esporádicas, essas tosses vêm aumentando de intensidade, aumentando de frequência já há um bom tempo. Então, aqui algumas informações extremamente importantes. Quais são essas características dessa tosse? Normalmente, uma tosse cardíaca é aquela tosse alta, ou seja, extremamente ruidosa e seca. Na maioria das vezes é uma tosse seca, ok? Quando que ela vai ocorrer ou quando que essas tosses vão acontecer? Normalmente essas tosses acontecem após estímulo, ou seja, após
uma excitação, elas acontecem após exercício, ou elas acontecem também, principalmente à noite, tempo mais frio, quando o animal vai dormir. O proprietário vai relatar para vocês que o animal chega à noite e ele começa a tossir mais do que o normal. E depois nós vamos explicar algumas informações que a princípio não têm nenhuma correlação com o sistema cardiovascular no primeiro momento, mas elas estão intimamente relacionadas também, né? Quando a gente pensa num estado reprodutivo, o que o sistema cardiovascular tem a ver com isso, né? Bom, se o sistema cardiovascular tem como função transporte de oxigênio, de nutrientes, e agora o meu paciente tem um problema cardíaco onde não ocorre esse transporte, consequentemente, todas as funções fisiológicas dele estarão alteradas. Então, o animal pode entrar ou pode não entrar, no caso, no cio, pode apresentar também, olha só, claudicação, paresias, isso por causa de um tromboembolismo lá na minha bifurcação da aorta. Depois a gente vai explicar isso no momento mais oportuno, certo? Um trauma torácico pode causar uma miocardite traumática e isso leva a uma falha na função cardíaca. Então, algumas informações que, a princípio, não têm muita correlação com o sistema cardiovascular, mas são de extrema importância também. Lembrando que os sinais clínicos relacionados ao sistema cardiovascular também é tosse, também dificuldade respiratória, é aquela posição ortopneica, né, que o paciente entra em angústia respiratória, ele fica numa situação de esfinge. Então, sinais cardíacos e sinais pulmonares aparentemente são os mesmos, são. Só que o histórico clínico ele vai ser diferente. Lembrando que problema respiratório, normalmente os animais começam a apresentar os sinais clínicos de uma forma mais aguda. Sinais cardíacos são sinais mais crônicos. E quando nós falamos em acúmulos de líquidos, né, nós estamos falando ou em edemas, quando nós falamos em edema de subcutâneo, principalmente nos membros, ou aqueles acúmulos de líquido em qualquer cavidade corpórea, que são as efusões, cavidade pericárdica, cavidade torácica, cavidade abdominal, levando ao quadro de ascite, né, igual a gente já tinha, vocês já viram em momentos passados. De uma maneira geral, os sinais clínicos causados por uma falha cardíaca, por um baixo débito cardíaco, são fraqueza, sonolência, emaciação, desmaios, né, que são as síncopes, tudo causado por o quê? Pela falta de fluxo sanguíneo nos diversos órgãos ou nos diversos sistemas. E aqui os sinais de doenças cardíacas, né, de uma forma geral. Tosse, os edemas, né, o acúmulo de líquido, ascite, cansaço em exercício, fraqueza, desmaios, dificuldade respiratória, cianose, aquela posição ortopneica, não é isso? E quando nós falamos de doenças que são congênitas, nós estamos falando em crescimento deficiente, uma falha no desenvolvimento, certo? Então, de uma maneira geral, esses são os sinais clínicos relacionados a qualquer doença ou qualquer problema cardíaco. E agora entramos propriamente dito no nosso exame cardiológico, né? No exame físico voltado ao sistema cardiovascular. Iremos abordar somente os pontos mais importantes, os pontos chaves do sistema cardiovascular. Toda essa semiologia voltada para esse sistema, vocês já tiveram. Então, é bom vocês pegarem materiais passados e darem uma relembrada. Quando falamos em exame cardiológico, vamos começar aqui pela cabeça e pescoço, né, que foi o que vocês aprenderam lá na semiologia. O ponto mais importante que eu quero abordar com vocês está aqui, ó, nisso que nós chamamos de pulso jugular e nesse reflexo de tosse. Então, se vocês lembrarem, jugular é uma veia, né? A veia que está drenando. Temos jugular interna e externa, que joga para a veia jugular comum e, veia jugular interna, veia jugular externa. E nossa veia, ela não possui pulsação. Só que aqui eu escrevi pulso jugular, não é isso? Ó, presente ou ausente. O normal, quando a nossa veia jugular está para entrar na cavidade torácica, é que ela apresente uma certa pulsação. Isso é reflexo
a contração do miocárdio. Isso é normal. Então, logo na entrada do tórax, a jugular ela pode pulsar, mas ela pulsa por causa do reflexo, que é da proximidade que ela tem lá do coração. O normal é isso, é logo na entrada do tórax. E esse reflexo de tosse, lembra que nós conversamos que sinais clínicos do sistema cardiovascular é tosse. Então, uma infecção, um processo inflamatório de traqueia também vai causar uma tosse. E esse reflexo de tosse nada mais é do que você comprimir a traqueia e ver se o animal apresenta essa tosse, certo? E isso já é indicativo, por exemplo, de um processo inflamatório, de uma traqueite. Então aqui, ó, o que eu quero deixar mais claro para vocês é com relação ao pescoço. Lembra que nós tínhamos conversado sobre pulso jugular? Então aqui está escrito, ó, pulso jugular acima de 1/3 do tamanho normal. A gente pega a região cervical, divide essa veia jugular em 3 porções, em 3 partes. A primeira parte, próximo à região torácica, é onde pode acontecer esse pulso jugular. Se esse pulso jugular ficar em toda ou em maior extensão da veia jugular, o que isso significa? Significa que eu tenho algum processo patológico lá no coração, onde esse coração não consegue pegar o fluxo correto de sangue, bombeá-lo para frente, e este sangue fica retido lá na veia jugular. Com isso, com a pulsação do coração, essa pulsação se reflete numa maior extensão da veia jugular. Isso causa o que nós chamamos agora de pulso jugular. Então, se o seu paciente, lógico, a gente consegue visualizar isso em pacientes, em animais que não são peludos ou animais que não são obesos, não é isso? Então, se o seu paciente apresenta uma veia jugular distendida e essa veia jugular apresenta pulsação, provavelmente o coração, o sistema cardiovascular está extremamente afetado. E aqui corrobora com aquilo que nós acabamos de conversar, né? Ó, não deve ser maior que 1/3 do normal, ou seja, quando ocorre na entrada do tórax. Logicamente, a gente não pode confundir com a nossa pulsação de carótida, certo? E insuficiência cardíaca congestiva do lado direito vai levar a essa pulsação jugular. Nós ainda vamos entender o que é uma insuficiência congestiva. E aqui no caso, só exemplificando para vocês ou mostrando para vocês, causas de distensão jugular, não é isso? Ó? Qualquer situação onde ocorra obstrução do fluxo. Então quer dizer que o fluxo sanguíneo dessa veia jugular não consegue ser, abre aspas, empurrado para frente pelo coração. Então a veia jugular ela fica totalmente distendida. E aqui as causas de pulso mais distensão da nossa veia jugular, não é isso? Ó? Qualquer situação que comprometa o fluxo sanguíneo causado por um problema do lado direito do coração. Notem aqui, ó, girofilariose, o verme, aquele parasita do lado direito do coração. Válvula pulmonar, aquela válvula que está entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, como a gente já tinha abordado lá no comecinho da nossa aula, na nossa primeira parte, certo? Então, lados direito, problemas do lado direito. Quando nós falamos, então, nós inspecionamos o nosso animal e agora nós iremos fazer a palpação. Palpação de traqueia, como já foi mencionado. Quando chegamos no tórax, o que nós iremos palpar? Aquele local chamado de ponto de máxima intensidade. É o local de maior impacto, digamos assim, quando o coração ele entra em sístole, a hora que ele entra em diástole também. Então, do lado esquerdo, entre o quarto e quinto espaço, que eu vou abordar isso com vocês no próximo slide. E quando nós falamos de abdômen, nós iremos verificar aquele acúmulo de líquido em qualquer cavidade. No caso, uma ascite. Vamos ver também que os problemas cardíacos vão causar uma congestão sanguínea nos órgãos. Dentre eles, fígado, que é o principal órgão que ficará congesto, ficará aumentado de tamanho. Então, palpação ela se refere a essas alterações que possam acontecer decorrente de um problema cardiovascular.
Iremos palpar também a artéria femoral, lembrando que para cada batimento cardíaco nós iremos ter uma pulsação, e aí nós devemos lembrar a frequência normal para cães, para gatos, adultos e filhotes, certo? Se eu tenho frequência cardíaca, uma contração cardíaca, mas não tenho um pulso femoral, isso indica que eu tenho uma falha ventricular no caso, certo? Então, só relembrando vocês como que é feita a pulsação da artéria femoral, não é isso? Aqui eu tenho o desenho esquematizando ó, que o correto é nós sentirmos essa pulsação na artéria femoral não com a ponta dos dedos, porque isso pode se confundir com a sua própria pulsação, certo? E aí nós vamos classificar em pulso forte, no caso um hipercinético, um pulso fraco ou hipocinético, e logicamente, lado direito e lado esquerdo, eles devem ser sentidos. Se eu tiver uma obstrução de artéria femoral do lado direito, eu ainda terei pulsação do lado esquerdo e vice-versa. E chegamos agora no ponto mais importante da avaliação física do sistema cardiovascular, que é a auscultação. Na auscultação, nós vamos identificar ou avaliar a frequência cardíaca, avaliar se esses sons estão corretos ou não, ou seja, se apresenta sopro ou não. E, lógico, tudo depende de um ótimo estetoscópio. Temos estetoscópios que custam R$80 e estetoscópios que custam R$2.000. Então, provavelmente, a qualidade também será muito diferente. Precisamos de um ambiente extremamente tranquilo e silencioso e, lógico, os nossos pacientes não podem estar emitindo nenhum som. No caso dos gatos, não podem estar ronronando, os cães, gatos não podem estar respirando com a boca aberta. Eu preciso de um total silêncio e colaboração, tanto do paciente quanto do tutor deste animal. E essa imagem provavelmente vocês já viram também nas aulas de semiologia, que são os locais de auscultação. O que nós iremos auscultar? Abertura e fechamento das válvulas cardíacas. Então, do lado esquerdo, nós vamos auscultar válvula pulmonar, válvula aórtica e a nossa válvula mitral. Válvula pulmonar, terceiro espaço intercostal do lado esquerdo, logo acima do externo. Foco aórtico, ou seja, válvula aórtica, no quarto espaço intercostal, acima da articulação costocondral, e foco mitral, que é onde eu tenho aquele ponto de máxima intensidade, não é isso? No quinto espaço intercostal esquerdo, abaixo da articulação costocondral. E do lado direito fica a válvula tricúspide, certo? Onde nós iremos auscultá-la, terceiro, quarto espaço intercostal, na altura da articulação costocondral também. Então, tá aqui, na auscultação cardíaca nós vamos avaliar ritmo, avaliar os sons que nós chamamos de bolha cardíaca e, logicamente, avaliar frequência cardíaca. E temos que diferenciar algumas características entre as espécies, raças e idades. Então, nós devemos lembrar que quanto mais novo, mais alta a frequência cardíaca. E aqui nós vemos variações normais, né? No caso, para as diferentes espécies. Cães podem apresentar o que nós chamamos de arritmia sinusal respiratória. Conforme ele inspira e expira, ocorre variação na frequência cardíaca. E os gatos podem apresentar o que nós chamamos de taquicardia sinusal, ou seja, um aumento na frequência cardíaca, isso causado pelo medo, causado pela excitação de estar em ambientes diferentes. E nós iremos também avaliar com relação na auscultação a presença ou não de sopros. O que são sopros cardíacos? Quando uma válvula cardíaca não se fecha corretamente. E no momento de silêncio total, eu tenho um turbilhonamento de sangue. Isso é o que nós chamamos de sopro cardíacos. Que eles são classificados desde um grau extremamente leve, onde quase que eu não consigo identificá-lo, ou só vou conseguir identificar depois de um grande momento de auscultação, até um sopro de grau extremamente grave, no grau 6 no caso, que só de colocar a mão sobre o tórax do animal a gente já consegue perceber que tem algum refluxo sanguíneo durante as contrações, ou seja, durante sístole e diástole. Então, os sopros são classificados de grau 1 até grau 6, sendo o grau 6 extremamente grave.